Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Hoje a nossa aula é sobre limites de uma função. O conceito de limite de uma função é utilizado em todos os tópicos do cálculo diferencial e integral. Com esse conceito, definiremos derivadas e integrais de funções. Podemos também encontrar valores de expressões indeterminadas da forma 0 sobre zero e infinito sobre infinito. O conceito de limite de uma função é o ponto de partida do cálculo diferencial e integral. Então, vamos começar aprendendo aí sobre os limites laterais. Então, vamos ver o primeiro exemplo, que é analisar o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Através desse gráfico, eu vou poder identificar qual é o limite dessa função de f de x igual a 2x mais 1. Então, eu coloquei aqui um valor para x, né? X valendo 2. Então, daí f de x vale 5. O gráfico da função é essa reta que vai intersectar o eixo de y no ponto 1. Ok. Vamos começar analisando valores para x à esquerda de 2 e depois valores para x à direita de 2. Só que esses valores para a esquerda e para a direita serão valores que eu quero analisar menores que 2, mas que se aproximam muito de 2. E depois valores maiores que 2, que se aproximam também muito de 2. Então, vamos lá. Vamos começar analisando valores menores que 2, que se aproximam de 2 sem tomar o valor de 2. Vamos ver o que acontece. Percebam que para valores menores que 2, conforme eles vão se aproximando de 2 sem tomar o valor de 2, a função vai se aproximando de 5 sem tomar o valor de 5. Então, quando x se aproxima de 2 sem tomar o valor de 2, a função f ela se aproxima de 5 sem ser igual a 5. Ok? Então, eu posso dizer, nesse caso, que o limite de 2x mais 1, quando x tende a 2 para a esquerda, é igual a 5, pois conforme o valor de x vai se aproximando de 2 sem tomar o valor de 2, por isso que aquela bolinha ali está vazia, então, conforme o x vai se aproximando de 2 sem tomar o valor de 2, a função f se aproxima de 5 sem ser igual a 5. Percebam que aqui está bem mais próximo do 2 e aqui já está bem chegando próximo de 5. Agora, vamos ver o que acontece para a direita de 2. Olha, vejam que conforme para valores maiores que 2, quando vai se aproximando de 2 sem tomar o valor de 2, eles também vão se aproximando de 5 sem tomar o valor de 5. Então, quando x se aproxima de 2 para valores maiores que 2, a função f ela se aproxima de 5 também. Então, o limite de 2x mais 1 para x tendendo a 2 para a direita também vale 5. Aí, pessoal, quando os dois limites laterais possuem o mesmo valor, eu posso afirmar que o limite da função de f de x igual a 2x mais 1 para x tendendo a 2 vale 5. Tá? Então, como os limites laterais, tanto para a esquerda quanto para a direita, são iguais, podemos, então, afirmar que o limite de 2x mais 1 para x tendendo a 2 vale 5. Ok? Aí, através desses dados que nós acabamos de verificar nesse gráfico, é que chegamos à conclusão que se o limite de x tende a 2,
eu substituindo o x aqui pelo 2, eu já encontro o meu limite, que vale 5. E daí por diante, a gente pode aplicar isso nas outras funções, ok? Exemplo 2. Considere a função f de x igual a 2x mais 1, se x for maior ou igual a 1. X ao quadrado mais 2, se x for menor que 1. Determine o limite dessa função para x tendendo a 1. Então, vamos lá. Olha, nós vamos fazer aqui os dois limites, o da esquerda e o da direita. Da esquerda de 1 e depois o da direita de 1. Então, vou fazer aqui. Quando o limite tende à direita de 1, no caso 2x mais 1, ele tem que ser maior ou igual a 1. E aí, substituindo o x por 1, vai dar 3. Ok? O limite para a esquerda é esse que está aqui, ó, porque é para x menor que 1. Então, quando eu vou usar o limite para a direita, eu devo usar essa função que está aqui. Agora, quando eu for usar o limite para a esquerda, eu devo usar essa função que está aqui, pois nesse caso aqui, de x ao quadrado mais 2, é quando x é menor que 1, ou seja, para valores de x menores que 1, então é para valores à esquerda de 1. Então, eu vou fazer o limite da função para a esquerda de 1. E aí, eu uso x ao quadrado mais 2. Substituindo o x também por 1, vai dar o quê? 3. Então, como eu tenho o mesmo limite tanto para a direita quanto para a esquerda, eu posso dizer que o limite de f de x para x tendendo a 1 vale 3. Exemplo 3. Considere a função f de x igual a 2x menos 1, se x for menor que 4, e x mais 7, se x for maior ou igual a 4, cujo gráfico é esse gráfico que vocês estão vendo aí. Qual é o limite de f de x para x tendendo a 4? Então, vamos ver aí. Então, pessoal, eu vou resolver esse problema aqui da mesma forma como eu resolvi o anterior. Eu irei fazer o limite da função de f de x para x tendendo a 4 para a esquerda. Aí, no caso, eu devo utilizar a função que está em cima, 2x menos 1. E depois eu vou fazer o limite de f de x para x tendendo a 4 para a direita, ou seja, para valores maiores ou igual a 4. Aí, nesse caso, eu vou utilizar a função de baixo, x mais 7. Se vocês analisarem aqui o gráfico, primeiramente, vocês vão ver que eu coloquei aqui dois intervalos, um aberto e um fechado. Esse aqui está aberto, por quê? Porque é para x menor que 4. E esses daqui estão fechados porque é para x maior e igual a 4. Então, fazendo aqui o limite de f de x para x tendendo a 4, vamos fazer primeiro para valores que tende a x, para x valendo 4 para a esquerda, tá ok? Então, vou fazer aqui. Fazendo o limite de f de x para x tendendo a 4 pela esquerda, eu vou utilizar a função de cima. Então, vai ficar 2x menos 1. Então, seria, substituindo o x ali pelo 4, vai dar 2 vezes 4, 8, tira 1, deu 7. Fazendo agora para a direita, nós vamos usar a função de baixo, que é x mais 7. Então, ficaria substituindo o x pelo 4, daria 4 mais 7 igual a 11. Então, percebam aqui, pessoal, que o limite, ou melhor dizendo, os limites laterais, eles deram valores diferentes, né? Consideramos x tendendo a 4 apenas para valores menores que 4, ou seja, à esquerda de 4, percebemos que a função f de x tende a 7. E, analogamente, considerarmos x tendendo a 4 para valores maiores que 4, ou seja, à direita de 4, percebemos que f de x tende a 11.
Então, galera, quando os limites laterais eles não dão o mesmo resultado, dizemos que o limite de f de x para x tendendo a 4, nesse caso, não existe, tá ok? Para que o limite exista, os dois limites têm que dar igual, ou seja, tanto para a esquerda quanto para a direita tem que dar o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, o limite não existe. Exemplo 4. Construir o gráfico da função g dos reais aos reais menos 3, tal que g de x é igual a x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. E calcular o limite de g de x para x tendendo a 3. Então, vamos lá. Bom, nesse caso, eu vou fatorar a expressão x ao quadrado menos 9, que é igual a x mais 3 vezes x menos 3, pois isso daí é uma diferença entre quadrados. Vira o produto da soma pela diferença. O x menos 3 já podemos cancelar com o x menos 3. Então, o que sobrou foi g de x igual a x mais 3 para x diferente de 3, como estava lá no enunciado do problema. Então, agora, nesse caso, eu vou fazer o gráfico de g de x igual a x mais 3, que é esse gráfico aqui, ó. É uma reta que vai cortar o eixo do y no 3 e o do x no zero da função, que no caso ali é o menos 3. Então, eu vou fazer o limite, como o limite tem que ser para x tendendo a 3, então eu vou colocar aqui, para x valendo 3, a gente sabe que o limite dá, ou melhor dizendo, que a função dá 6, pois basta trocar o x pelo 3 ali, vai dar 3 mais 3. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar o limite aqui para x tendendo a 3 para a esquerda e depois para a direita. Fazendo aqui para a esquerda, ou seja, para valores menores que 3, mas que não assumem o valor de 3, olha o que vai acontecer. A função vai se aproximando do 6 sem tomar o valor do 6. Da mesma forma que eu fazendo para valores maiores que 3, de forma que eles venham se aproximando do 3 sem tomar o valor do 3, o que acontece com a função g de x? Ela também vai se aproximando de 6 sem tomar o valor de 6. Então, o limite de g de x para x tendendo a 3 pela esquerda dá 6. O limite de g de x para x tendendo a 3 para a direita também dá 6. Então, como os limites laterais possuem o mesmo valor, então podemos afirmar que o limite de g de x para x tendendo a 3 vale 6. Tá ok? Para fechar a nossa aula de hoje, o exemplo 5. Construir o gráfico da função f dos reais aos reais com f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 2 se x for menor que 3, x mais 2 se x for maior ou igual a 3, e calcular o limite da função f de x para x tendendo a 3. Então, esse exemplo aqui, nós vamos ter que fazer várias coisas aqui. Nós teremos que construir o gráfico e ainda determinar o limite da função. Bom, o limite da função para x tendendo a 3 pela esquerda, eu terei que trabalhar com a função x ao quadrado menos 2x mais 2. O limite da função para x tendendo a 3 para a direita, eu usarei a função x mais 2. Aí, a gente já percebe de cara aqui uma coisa, que no primeiro caso vai ser uma parábola e no segundo caso, uma reta. Então, eu terei que construir o gráfico da parábola e depois o da reta. E no final das contas, eu juntar os dois gráficos, o da parábola e o da reta, e eu formar uma coisa só. Tá ok? Então, vamos começar aí resolvendo essa questão. Primeiro,
vamos começar para x menor que 3. E aí, no caso, eu vou usar a função quadrática, que era x ao quadrado menos 2x mais 2. Eu vou substituir aí o x pelo 3, e aí teremos que vai ficar 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 mais 2, isso aí vai resultar em 5. E agora vou fazer para x maior e igual a 3, que aí no caso é a função f de x igual a x mais 2. Substituindo o x pelo 3, 3 mais 2, 5. Então, percebam que para f de x, o limite de f de x para x tendendo a 3 pela esquerda deu 5. E o limite de f de x para x tendendo a 3 para a direita também deu 5. Então, podemos afirmar que o limite de f de x para x tendendo a 3 vale 5. Ok? Então, eu já defini aí o limite. Falta agora eu definir o gráfico da função. Então, vamos lá, galera. Vamos construir aí o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 2. Como eu havia dito para vocês, esse gráfico é uma parábola. Aí vocês percebam aqui que eu coloquei uma bolinha vazia e as demais cheias. Por que eu fiz isso? Porque é nesse ponto aqui, pessoal, que está o limite da função. A gente não pode esquecer que f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 2 era o limite de f de x para x tendendo a 3 pela esquerda, ou seja, para valores menores que 3. Por isso que a bolinha aqui está vazia. Essa parábola ela tem a concavidade dela voltada para baixo, né, pelo fato de que o a é positivo, o famoso gráfico feliz, né? O a ali no caso vale 1. E esse ponto que está aqui, ó, é o vértice da parábola. E o vértice da parábola, ele possui coordenadas x do vértice e o y do vértice. O x do vértice, ele é calculado pela fórmula menos b sobre 2a. Ou seja, menos b é o oposto do b. Ou seja, o oposto de menos 2 vale 2. Sobre 2a, ou seja, 2 vezes 1, 2. Então, daria 2 dividido por 2, que daria 1. Então, aqui no caso, o x do vértice vale 1. O y do vértice, basta eu trocar esse x aqui por esse 1 que está aqui. Então, daria 1 ao quadrado é 1, mais 2, 3, menos 2, daria 1 também. Então, está aí as coordenadas do vértice da parábola. E, como nós aprendemos nas aulas de parábola, toda parábola ela vai intersectar o eixo do y no ponto C. Como aqui o C vale 2, a parábola corta o eixo de y no 2. Aí, agora, nós devemos fazer o outro gráfico, que era f de x igual a x mais 2, que é uma reta nesse caso. Só que aí nós vamos partir também do limite, que era 3. Percebam que agora eu coloquei a bolinha cheia. Por que eu fiz isso? Porque aqui era o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita, ou seja, para valores maiores e igual a 3. Por isso que aqui a bolinha está cheia. Aí, basta fazer, né? Para x valendo 3, o limite dava 5, e para x valendo 6, f de x vale 8, 6 mais 2. Então, agora, galera, basta a gente pegar esse gráfico que está aqui e juntar com esse que está aqui. Então, vai ficar assim, ó. Esse gráfico que vocês estão vendo aí. Esse gráfico é o gráfico da função f de x, tá ok? Então, eu juntando os gráficos, eu tenho esse gráfico que está aí. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara. Espero aí que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, dá um gostei aí para mim. E, se possível for, compartilha aí também meus vídeos com os seus colegas aí na internet. Inscrevam-se aí também no meu canal, professor Abimael, cara. Porque aí assim vocês ficam por dentro, né, das aulas que eu coloco aqui no YouTube. Tá ok? Fiquem com Deus, um forte abraço. E não se esqueçam,
Jesus nos amou tanto que um dia ele entregou a própria vida dele numa cruz para nos redimir do pecado, do diabo e do mal. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula de matemática. Tchau, tchau. Fui, hein?